Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo, recuperando aqui uma rúbrica um pouco mais antiga, que era dedicada às mecânicas e mecanismos e dinâmicas de jogos. Portanto, eu vou aqui fazer mais um vídeo com 5 recomendações, com 5 referências a 5 jogos que usam, neste caso, o mecanismo do Deck Builder. Provavelmente não serão, talvez, os Deck Builders mais sonantes ou mais conhecidos que vocês possam conhecer. Ou, obviamente alguns conhecem seguramente, até porque não vou falar do Dominion, que foi um jogo que implementou este mecanismo, foi tão replicado e copiado, portanto não vou falar do Dominion, fica já aqui este ponto assente, mas vou falar de outros 5 jogos. Então, Eminent Domain, um dos meus deck builders preferidos. O que é que ele tem aqui de extremamente interessante? É que basicamente nós vamos construir o nosso baralho, tudo normal. Podemos ter um grande conjunto de cartas, nós é que escolhemos mais ou menos quais é que vão entrar em cada partida, tem imensas expansões com imensas coisas, mas o que eu gosto bastante deste deck builder é que nós podemos fazer jogadas no turno dos outros jogadores. Os deck builders tendem a ser jogos um pouco isolados, em que cada um no seu turno está a fazer a sua coisa, tem algumas implicações com os outros jogadores, mas não é assim tão relevante quanto isso. Neste caso, ao podermos seguir as ações dos outros, nós podemos planear os nossos turnos e estar com atenção ao que o outro está a fazer, e isso serve para manter os jogadores envolvidos durante todo o jogo. Portanto, eu gosto bastante desta parte, desta particularidade do modo como o Deck Builder está conseguido aqui no Eminent Domain. Outro jogo que eu também acho que está muito interessante do ponto de vista do Deck Builder é aqui o Trains. E o que este tem de especial, para além de ser normalmente construir o baralho, arranjar cartas, baralhar, jogar por turno, etc., nós temos um mapa. E o mapa em que estamos a construir, e neste caso estamos a construir uma rede ferroviária. Portanto, aqui é a fusão de um jogo de deck builder com um jogo de comboios, de fazer redes. Não é um pick-up and delivery, mas é basicamente criar uma rede e chegar a vários pontos e pontuar desta maneira. Sendo que depois isto também se conjuga bastante com as cartas e com o modo como, por exemplo, entre a sucata, lixo, para o nosso baralho, está tudo relacionado aqui com o tabuleiro, com aquilo que vamos fazendo. E também quem chega primeiro aos sítios tem benefícios e isso é transferido para o sistema de jogo. Eu acho que isso está muito interessante. Um excelente jogo com um deck builder que não é de um tema fantasioso, mas é de um tema aqui, não é realista, porque isto não é uma simulação, mas relembra um tema da nossa atualidade e que muitos gamers tendem a gostar destes jogos de comboios. Portanto, aqui Deck Builder para comboios. Outro jogo que tem um sistema Deck Builder também interessante é aqui o Valeta. Porquê? É um jogo de típico Eurogame, como podem ver, aqui com localizações em que vamos construindo edifícios, dando benefícios, convertendo recursos em pontos, etc. No entanto, tem aqui uma coisa muito interessante. Para além de haver benefícios das cartas que vamos comprando, ou seja, apesar de fazer esta matriz que é normal, muitos deck builders, temos uma matriz de cartas que podemos ir buscar, aqui a localização espacial onde elas estão faz diferença para os pontuadores e para a dinâmica do próprio jogo. Portanto, cada localização tem uma carta associada que depois pode entrar para o nosso baralho. Mas a parte que é extremamente curiosa e que é engraçada deste deck builder é que, ao contrário de muitos outros, no final nós vamos jogar num turno final todas as cartas do nosso baralho. Ou seja, nós aqui estamos a construir um baralho para ir jogando nas várias rondas, vários turnos, mas também para uma grande jogada final. E isto é uma coisa que, por exemplo, alguns deck builders também têm um problema, é que por vezes compramos assim uma carta muito boa para o nosso baralho e ela sai uma vez ou às vezes nenhuma durante o jogo, porque há a tendência da carta ir para o descarte. Portanto, este jogo garante que vocês pelo menos uma vez vão usar essa carta e podem combiná-la com todas as outras que têm no baralho. Portanto, podem ir construindo isso, podem ir construindo o curto e um longo prazo. Outro jogo que também tem um sistema de deck builder que eu acho que é giro, aqui o Tabernas do Val Profundo, ou Taverns of Thief and Hall, acho que é assim o original. Porquê? Para já, quando compramos a carta para o nosso baralho, vai logo para o topo do baralho, quer dizer que vamos usá-la a seguir. E depois é uma espécie de deck builder que corre sozinho. Em grande parte dos deck builders nós gerimos quantas cartas vamos comprar, quantas podemos jogar, quantas ações, essas coisas todas. Aqui ele funciona de um modo automático, porque a quantidade de cartas que vão saindo vai dependendo do número de mesas que nós temos no nosso tabuleiro ou das que conseguimos adicionar. E isso cria uma sensação de frescura, de alguma incerteza, e que eu acho que acaba por ser uma boa implementação também para fazer aqui com o deck builder, que eu não me lembro de ver no jogo, mas pode ter existido, mas eu gostei bastante de experimentar e de jogar neste jogo. Por fim,
O outro sistema de deck builder que eu acho muito interessante é aqui o do Visconti, ou Visconti do Reino Ocidental, of the West Kingdom, como quiserem, nas várias línguas. Porquê é que este é interessante? Nós temos um baralho inicial, depois podemos ver aqui, que basicamente é um rondel, em que vamos andar com o nosso Visconde e ele vai podendo ativar localizações. Mas à medida que ativa as localizações no rondel, são as cartas que ele pode adquirir para o baralho. E nós temos aqui uma dualidade muito interessante, que é o facto de podermos adquirir as cartas para as descartar e ganhar um benefício imediato, ou adquiri-las para o nosso baralho. E depois ele é baralhado e entra como um deck builder normal. Mas também não é bem normal. Porquê? Porque as cartas vão ter 3 etapas de ativação. Normalmente no deck builder ativamos tudo, vai tudo para o descarte. Aqui não, ativamos uma, depois elas ficam em espera e algumas ativam enquanto estão visíveis, tanto com os símbolos como com habilidades especiais, ou então ativam quando saem desse grupo de 3 cartas. Portanto, também é uma forma original de fazer deck builder que acontece aqui com vários ritmos. E isso também penso que é original e é bastante interessante aqui como está implementado no Visconti of the West Kingdom. Portanto, são 5 jogos que contêm deck builder. Alguns deles o deck builder não é, quase que não é a mecânica nuclear, traduzindo isto do core mechanics, do inglês, ou mechanisms, portanto não é a mecânica base estrutural nuclear, mas está implementada no modo que eu acho que é interessante e que proporciona boas experiências, e por isso ficam aqui 5 recomendações de jogos onde este mecanismo do deck builder é implementado e, a meu ver, implementado de um modo interessante e que pode proporcionar boas experiências de jogo. Fico à espera também das vossas recomendações, seguramente depois vou continuar com mais algumas edições destas recomendações de jogos de deck builder, porque há bastantes e bastante interessantes, e voltamos a falar daqui a uns tempos. Então vá, Deus!